bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que este vídeo estiver sendo reproduzido. Meu nome é René Pedro Souza, sou aluno do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cabedelo, e irei falar sobre as microalgas. Estarei falando sobre as cianobactérias, euglenofícias, criptófitas, aptófitas, dinoflagelados, diatomáceas, crisofícias e xantofícias. Cianobactérias são do domínio Eubacteria, da divisão Cyanophyta, do supergrupo Procariota. Características gerais: é procarionte. Seu produto de reserva é o glicogênio. Seus pigmentos são a clorofila A, ficobilina, que dá a coloração azul, a ficoeretrina, que dá uma coloração avermelhada, carotenoides, que no caso engloba o caroteno e as xantofilas, e são autotróficas. A maioria ocorre em água doce, porém também ocorrem em águas salgadas. Podem sobreviver a temperaturas de até 74 graus Celsius. Muitas sobrevivem em temperaturas baixas em lagos antárticos. Algumas são terrestres e vivem em rochas ou solo úmido. Muitas fazem associação com fungos, outras se associam simbioticamente com azola e cicas. Morfologia: são solitárias ou coloniais. Tem uma parede celular que tem várias camadas, uma bainha para revestimento mucilaginoso que absorve elementos e protege do ressecamento. Tem a ausência de flagelos. Podemos observar as inclusões, os gianossomos, os ribossomos, a membrana fotossintética, o nucleode, a membrana plasmática, a parede celular e a mucilagem e a bainha de mucilagem. Frequentemente formam filamentos, são unicelulares e podem viver em colônias. As células que se conectam apenas por suas paredes ou bainhas, mantendo-se em vida independente. Sua reprodução é assexuada por divisão binário ou, quando em colônia, por hormogônios. Em condições inadequadas, formam acinetos. Há espécies que produzem toxinas. Algumas são fixadoras de nitrogênio. A importância das cianobactérias dá-se em decorrência da sua importância ecológica nos ciclos de nitrogênio. Com o passar do tempo, as cianobactérias formam uma estrutura muito parecida com pedras, com rochas, que na verdade são antigas cianobactérias. E essa estrutura é formada por cianobactérias na superfície do estromatólito. Depois vem os sedimentos em suspensão na água, que depositam-se sobre as cianobactérias. E por último ocorre uma reação de crescimento para cima dos sedimentos, e formando uma nova camada com mais cianobactérias. Então ocorre a precipitação de carbono de cálcio sobre as cianobactérias, e ocasionando a sua morte pela ausência de luz. E assim, outra comunidade se forma por cima da camada de carbono. Após sucessivos ciclos de precipitação, morte e ressurgimento, forma-se a esteira microbiana, camadas claras de carbonato de cálcio e camadas escuras de cianobactérias em decomposição. Passam-se muitos anos e a altura e formas vão aumentando, assim surgindo os estromatólitos. Euglenofícias, domínio Eucária, reino Proctoctista, supergrupo Excavata, filo Euglenófita. Características gerais: tem apenas um grupo colonial, coláceo. Os outros restantes são unicelulares de vida livre, ausência de parede celular e presença de película. Pigmentos: clorofila A e B, carotenoides. Cerca de 1/3 deles apresentam cloroplastos. Os outros 2/3 são incolores e do gênero saprófitas, ou seja, capazes de absorver componentes orgânicos de matérias que estejam em decomposição.
A grande maioria destes seres são heterotróficos, mas há seres mais evoluídos. Eles podem efetuar o procedimento de fotossíntese, já que são dotados de cloroplastos. Sua reserva energética é o paramido. Sua morfologia é alongada, tem um flagelo longo. A membrana da alga tem a capacidade de variar de forma. Seu vacúolo contrátil coleta o excesso de água de todas as partes da célula. Essa água é eliminada da célula via reservatório. Após a eliminação, um novo vacúolo contrátil é formado pela coalescência de pequenas vesículas. A célula apresenta uma membrana plasmática com proteínas flexíveis, ou seja, uma película, ou pode ocorrer com membrana rígida e transparente. A membrana confere à alga a capacidade de variar sua forma, assim facilitando sua locomoção. Podemos observar o corpo basal, o reservatório, um flagelo, o segundo flagelo, um cloroplasto, um vacúolo, o núcleo, o complexo de Golgi, a película envoltória, grãos de paramido, a mitocôndria e estigma. Sua reprodução é assexuada e ocorre por mitose, que no caso é uma divisão celular assexuada longitudinal. As células permanecem imóveis durante o processo. O grupo tem aproximadamente mais de 80 gêneros e de 800 a 1000 espécies descritas. Seu habitat geralmente são ambientes ricos em matérias orgânicas, ambientes marinhos ou de água doce. Formas clorofiladas são facilmente encontradas em ambientes ricos em matéria orgânica, heterotróficos facultativos. Essa característica é evidenciada pela ocorrência em grande escala de euglenófitas em ambientes poluídos na forma de manchas esverdeadas pela praia. Criptófitas ou criptomônadas são do domínio Eucária, reino proctista, supergrupo Chromaviolata e filo Criptófita. São unicelulares, biflageladas, com mastigonemas. Um flagelo é um pouco maior que o outro. Seu habitat é água doce e salgada, geralmente águas frias ou superficiais. São dominantes em lagos e águas costeiras. Importância ecológica das criptófitas. São algas fitoplantônicas de grande importância ecológica por causa da sua palatabilidade e porque são frequentemente dominantes em lagos e águas costeiras, quando diatomáceas e dinoflagelados apresentam redução sazonal. Servem geralmente de alimentos para herbívoros aquáticos, ricas em ácidos graxos poliinsaturados, que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do zooplâncton. São representantes pigmentados e fotossintetizantes e outros incolores que fazem fagocitose e consomem partículas tais como bactérias. Como o pigmento possui a clorofila A, C e ficobilina, a sua coloração é geralmente uma coloração marrom, verde oliva, verde azulado ou avermelhada. Seu plastídio vem de endossimbiose secundária. Existem indícios de que as criptófitas surgiram da fusão de duas diferentes células eucarióticas, uma heterocontrófica e a outra fotossintetizante, estabelecendo uma endossimbiose secundária. Sua reserva energética é o amido. Sua morfologia: pode haver parede celular de celulose, periplasto, placas proteicas, pode haver vacúolo contrátil. A parte externa das 4 membranas que circulam os cloroplastos das criptófitas é contínua com a membrana nuclear, é chamada de retículo endoplasmático do cloroplasto. O espaço entre a segunda e a terceira membrana do cloroplasto contém grãos de amido e o remanescente de um núcleo reduzido. O núcleo reduzido, denominado de necromorfo, semelhante a um núcleo, é interpretado como um remanescente de um núcleo de célula de alga vermelha que foi ingerido e retido por um hospedeiro heterotrófico em virtude de sua capacidade fotossintética, ou seja, possui
cloroplasto de 4 membranas. Observando a criptófita, podemos ver o nucleolo, o núcleo, o retículo endoplasmático do cloroplasto, o núcleo mofo, pirenoide, o periplasto, que são placas proteicas abaixo da membrana plasmática. Existem cerca de 200 espécies conhecidas de criptófitas, aptófitas do domínio Eukarya, reino Proctista, supergrupo Chromaviolata e filo Aptófita. São indivíduos unicelulares e coloniais, flagelados e alguns não, são heterocontróficas. A maioria é fotossintetizante. Seu pigmento em clorofila A, uma variante da clorofila C, e carotenoides, incluindo fucoxantina, um carotenoide marrom dourado. Plastos de aptófitas são circundados por um retículo endoplasmático contínuo com um envoltório nuclear. Seu plastídeo é resultado de uma endossimbiose secundária. Seu habitat é principalmente em água salgada. A diversidade é maior nos trópicos. São organismos fitoplânctons essencialmente marinhos, embora sejam conhecidas como poucas formas de água doce e ambiente terrestre. Sua reprodução é sexuada para que haja a alternância de gerações heteromórficas. As aptófitas em sua floração podem produzir uma toxina e formação de espuma na água. São importantes para a ecologia, já que são componentes expressivos das cadeias alimentares, servindo tanto como produtoras, já que a maioria é autotrófica, como consumidoras. Como consumidoras, alimentam-se de pequenas partículas como cianobactérias ou absorvem carbono orgânico dissolvido. As aptófitas são responsáveis pelo ciclo de carbono dissolvido na água. São importantes meios de transporte do carbono orgânico e de 2/3 do carbono de cálcio para o fundo dos oceanos. Papel importante na ciclagem do carbono. O CO2 dissolvido na água dos oceanos é utilizado na formação das escamas de CaCO3. As escamas são depositadas no fundo do oceano, atuando como sumidouro de carbono. Existem cerca de 300 espécies conhecidas e distribuídas em 80 gêneros, mas novas espécies estão constantemente sendo descobertas. Mas o número de cromossomos e históricos de vida são ainda desconhecidos. Características mais distintivas das aptófitas: morfologia. Aptonema permite que a célula capture o alimento, do grego apktein, apertar, em relação à sensibilidade ao toque. Uma estrutura filamentosa que se prolonga da célula juntamente com 2 flagelos de igual comprimento. Aptonema pode curvar-se e enrolar-se, mas não pode bater como o flagelo. Em alguns casos, ele permite que a célula capture partículas de alimento, funcionando de certo modo como uma vara de pescar. Ele parece ajudar a célula a sentir e evitar obstáculos. A presença de cocólitos produzidos no exterior da célula, onde podemos observar os cocólitos, certo, ao redor da aptófita. Em seu interior podemos observar um complexo de Golgi, a aptonema, a mitocôndria, um estigma, uma membrana, um cloroplasto, um tilacoide, um flagelo, o nucleolo, o núcleo, uma vesícula. Os dinoflagelados, certo, são do domínio Eukarya, ou seja, são eucariontes. Eles possuem uma membrana em volta do seu material genético, ou seja, um núcleo. São do reino Protista, do filo Dinófita ou Pirrófita, ou até mesmo Dinoflagelata. Pertencem ao supergrupo Chromaviolata porque em algum momento no seu ciclo de vida terão um flagelo pennado, ou seja, um flagelo que tem mastigonema. Os dados sistemáticos moleculares indicam que os dinoflagelados guardam uma grande correlação com protozoários ciliados, como Paramecium e Vorticella, e com os apicomplexanos, um filo de parasitos protozoários cujas células contêm plastídio
no pigmento. Bom, dinoflagelados, dino significa rodopiar, e flagelado é por causa do flagelo, que no caso ele possui 2 flagelos. E a maior parte dos dinoflagelados são biflagelados, unicelulares, né? Os flagelos se movem dentro de 2 sulcos distintos. Esses flagelos vêm saindo do seu interior, de dentro de sulcos. Um sulco circula o corpo do dinoflagelado como se fosse um cinto, e o segundo sulco é perpendicular ao primeiro, sendo esses flagelos de tamanhos desiguais, e um desses flagelos é um flagelo transversal, que sai de sua horizontal, enquanto o outro flagelo é longitudinal. O flagelo circundante assemelha-se a uma fita, possui um sulco longitudinal, também possui um cíngulo, certo, que divide no seu corpo. A sua parte superior, pode-se dizer assim, é a epissoma, e sua parte inferior é a hipossoma. Podemos observar seu lado ventral e seu lado dorsal, que, bom, temos o polo anterior ou apical, e também temos o polo posterior ou antipical. Possui suturas e placas de celulose, certo? Tecas, que no caso são placas rígidas de celulose, que essas tecas auxiliam na flutuação para os dinoflagelados, e tem uma semelhança com as velas de caravelas. Alguns outros dinoflagelados não têm placas celulósicas, ou seja, não são atecados, ou até mesmo são tão finas que parecem ausentes, certo? Tem a sensação de que o indivíduo não possui. E como ficam flutuando, fazem parte do fitoplâncton. Existem mais ou menos 3.000 espécies, e cerca de mais ou menos 20% dessas espécies produzem toxinas, ou seja, são presentes no alto mar. E bom, isso é normal. Porém, com sua multiplicação desenfreada pelo fator de haver muitos nutrientes no local, no caso podendo ser de fonte natural ou por causa de ações humanas, como por exemplo a poluição, liberação de esgoto, acontece uma multiplicação desenfreada, uma multiplicação descontrolada desses indivíduos, onde irão produzir tais toxinas em alto nível, prejudicando assim todo um ecossistema, e que nesse caso é conhecido como maré vermelha, que dá uma aparência avermelhada para a água, e que nesse caso é o excesso de dinoflagelados liberando essa substância, e esses dinoflagelados têm uma aparência, um pigmento vermelho, dando assim essa aparência de mar vermelho. Irão prejudicar peixes, corais, e daí que são chamadas também de pirrófita. São chamadas de algas de fogo, porque pirro significa fogo, pois possuem, além da clorofila A e C, também pigmentos como caroteno e a peridinina. A maré vermelha acaba causando a morte de peixes pelo consumo exagerado de oxigênio e a produção de toxinas que agem no sistema nervoso. Geralmente os moluscos não são sensíveis, mas podem acumular estas toxinas que podem atingir o homem e outros mamíferos através da ingestão desses moluscos contaminados. E aí que entra a importância dos dinoflagelados, pois eles não estão envolvidos apenas nessa questão de mar vermelho. Eles também são importantes por terem uma relação simbiótica com muitos outros tipos de organismos, incluindo esponjas, águas-vivas, anêmonas do mar, corais, polvos, lulas e certos tipos de protistas. E detalhe,
que esses tipos de dinoflagelados simbióticos não possuem tecas e ocorrem como células esféricas douradas e são chamadas de zooxantelas. As zooxantelas são responsáveis principalmente pela produtividade fotossintética, que possibilita o desenvolvimento de recifes de coral em águas tropicais, notoriamente pobres em nutrientes. E no caso, essas zooxantelas são uma associação de endossimbiose envolvendo esses corais e esses dinoflagelados. E daí vem essa questão deles não possuírem a teca, porque já que é endossimbiose, eles vivem dentro desses corais. Então esses dinoflagelados geram fotossíntese, geram nutrientes para esses corais, para esses recifes, e em troca os dinoflagelados recebem segurança, recebem proteção. E o que permite essa fotossíntese do dinoflagelado é o seu cloroplasto. Mas qual é a origem do cloroplasto do dinoflagelado? É um cloroplasto que veio de origem da endossimbiose secundária com a alga vermelha, envolvendo o dinoflagelado e a alga vermelha. E como funciona essa endossimbiose secundária? As células eucarióticas contendo plastídeos são englobadas por outra célula eucariótica e evoluem para um plastídeo secundário. Esse plastídeo se caracteriza pela existência de 3 ou 4 membranas. A reserva dos dinoflagelados é por amido, certo? É amido. E existem alguns que são incolores, são heterotróficos, que conseguem alimento por absorção ou ingestão de nutrientes. Os dinoflagelados também podem ser associados à bioluminescência, que ocorrem nas praias, no quebrar das ondas em alguns locais, pois as ondas se quebram e os dinoflagelados que realizam essa bioluminescência se movem e acabam liberando essa bioluminescência. Claro que também existem espécies de dinoflagelados de água doce, mas a sua maior parte esmagadora, sem dúvidas, é de ambiente oceânico. Diatomáceas são do domínio Eucária, estão no reino protista e pertencem ao supergrupo Chromaveolata. Os Chromaveolata são a fusão do grupo Aveolata com o grupo Stramelopeula e estão no filo Heterocontófita ou Bacillariófitas. São unicelulares e coloniais. Possui uma parede celular dupla. É uma parede celular que se encaixa uma na outra, ou seja, uma é maior e a outra menor. A carapaça da diatomácea também pode ser chamada de frústulo, onde a parte de cima é a epiteca e a parte de baixo é a hipoteca. E são compostas por dióxido de silício, ou seja, sílico. As diatomáceas apresentam ausência de flagelos. Algumas diatomáceas podem locomover-se por meio da secreção controlada de mucilagem por uma fenda na parede de silício. O sílico se apresenta como ácido ortossilícico. Seu ciclo bioquímico é regulado pelas diatomáceas. Elas polimerizam o ácido silícico, formando silício biogênico, que elas utilizam para construir as frústulas. Algumas diatomáceas possuem poros, assim possibilitando o contato do meio externo com o meio interno. A frústula concede à diatomácea duas características. Uma delas é que é iridescente, ou seja, essa carapaça reflete as cores do arco-íris. E além disso, essa carapaça também pode ser brilhante. Uma outra característica também é a resistência dessa carapaça. Em alguns lugares do planeta Terra, acabou se acumulando várias milhares de carapaças no fundo do mar.
ao longo de milhões de anos, assim formando uma espécie de rocha no fundo do mar conhecida como diatomito. Essa substância, certo, o diatomito, também é conhecido como terras de diatomáceas. O diatomito tem uma granulosidade finíssima e, portanto, pode ser utilizado na produção de polidores, de filtros e até mesmo na produção de tijolos. A sílica é um dos materiais que compõem a produção do vidro. O tamanho das diatomáceas varia entre 20 e 200 micrômetros. A grande maioria das diatomáceas compõe o fitoplâncton, que é a porção do plâncton que realiza a fotossíntese. As diatomáceas que compõem o fitoplâncton são diatomáceas flutuantes, porém, muitas diatomáceas também podem viver presas a outros organismos. Sendo assim, também podem ser betônicas, já que ficam agregadas a essas superfícies. Superfícies como corais, rochas, macroalgas, vegetais e animais. Alguns podem ser endossibiontes. As diatomáceas possuem clorofila A e clorofila C, e como acessório de pigmento possui o caroteno e a fucoxantina. E como matéria de reserva energética, as diatomáceas utilizam o óleo. E uma das características dessa alga é que ela também reserva crisolaminarina, que é uma substância que somente as diatomáceas conseguem reservar. A nutrição das diatomáceas. Algumas diatomáceas são fotoautotróficas e outras espécies são heterotróficas facultativas, com poucos pigmentos, ou obrigatórias, são desprovidas de pigmentos. Tipos de diatomáceas. Temos as diatomáceas pennadas com simetria bilateral. As diatomáceas pennadas são encontradas em ambientes de água doce e salgada, ou associadas a sedimentos marinhos ou habitats relativamente rasos. Exemplos de diatomáceas pennadas: temos navícola, pinulária, talacionema. Também existem as diatomáceas cêntricas, com simetria radial, único grupo com gametas masculinos flagelados. As diatomáceas cêntricas, pelo fato de possuírem uma relação superfície-volume maior que as pennadas, flutuam com mais facilidade e são mais abundantes em grandes lagos e ambientes marinhos. Exemplos de diatomáceas cêntricas temos a Triceratium, a Consinadiscus, Chaetocerus. A diatomácea pennada tem uma aparência um pouco parecida realmente com a de uma pena, o seu formato, enquanto a diatomácea cêntrica tem uma simetria radial, ou seja, ela é redonda. As diatomáceas são encontradas em mares de água fria e também em lagos de água doce. A importância ambiental das diatomáceas é que elas são bioindicadores da qualidade da água, uma vez que há espécies muito tolerantes à poluição da água e há espécies menos tolerantes e até insensíveis. E também tem sua importância nas cadeias alimentares oceânicas como produtoras, pois foi estimado que as diatomáceas marinhas são responsáveis por 25% do total de produção primária da Terra. Sua reprodução pode ser assexuada e sexuada, e esporos de resistência. Quando vai se multiplicar assexuadamente, quando vai se reproduzir, acontece uma divisão, onde uma parte fica com a concha maior e a outra fica com a concha menor. A que ficou com a carapaça menor irá secretar uma nova carapaça, menor ainda, para que possa encaixar na maior. E assim sucessivamente, seguida de mitose, 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 onde irá ficar cada vez menor, chegando a tal ponto onde a microalga irá ficar tão pequena que será necessário parar de reproduzir assexuadamente e dar início à reprodução sexuada, ou seja, procurar outro indivíduo para reproduzir-se, onde o resultado de tal reprodução irá primeiro crescer, o indivíduo primeiro cresce e assim secreta uma nova carapaça, onde o fruto dessa divisão, ambos os frutos, aqui ficar com a maior carapaça se chamará epiválvula parental
e a com a menor carapaça se chamará hipoválvula parental. Floração de diatomáceas. A floração das diatomáceas, certo, nada mais é do que uma explosão superpopulacional. Essa floração também ocorre com os dinoflagelados e com as cianobactérias e pode ser altamente prejudicial para o meio ambiente. Quando ocorre a floração de diatomáceas, elas podem liberar toxinas, onde algumas espécies produzem o chamado ácido domoico, um ácido extremamente tóxico que pode ocasionar coma ou morte. O envenenamento humano por essa substância geralmente está relacionado ao consumo de moluscos filtradores, como ostras, mexilhões e vieiras. Crisofícias são do domínio Eukarya, do reino Proctista, supergrupo Chromaviolata e do filo Chrysophyta. São unicelulares e coloniais, são biflagelados ou multiflagelados, alguns são incolores e têm como pigmento a clorofila A e C e a fucoxantina. São consumidores de bactérias, seu armazenamento energético são lipídios. O carboidrato de reserva é a crisolaminarina, como em diatomáceas. Seu habitat é geralmente um ambiente de água doce e em alguns casos em água salgada. Na maioria das crisofícias, a reprodução é assexuada, com a formação de zoósporos. Em lagos ácidos e frios, as escamas das crisofícias podem permanecer no sedimento e constituir informações úteis sobre habitats do passado. Algumas crisofícias de água doce podem também formar florações que são indesejáveis por produzirem gosto e odor desagradáveis em águas de abastecimento, surgindo em virtude de excreção de compostos orgânicos. Algumas crisofícias têm paredes constituídas de fibrilas celulósicas e que podem estar impregnadas por minerais. Outras não têm paredes e se parecem muito com amebas providas de plasto. Diversas crisofícias são conhecidas por ingerirem bactérias e outras partículas orgânicas. Cada célula pigmentada e flagelada da colônia da Chrysophyta de água doce, Dinobrium, pode consumir cerca de 36 bactérias por hora. Cerca de 1000 espécies são conhecidas. São importantes componentes do fitoplâncton, participando de boa parte da fotossíntese mundial, além de servir como base de cadeia alimentar marinha. O Dinobrium cylindricum pode ser usado como uma nova invenção de composição de pó de celulose, que pode ser usado como produto farmacêutico. As xanthophysias são do domínio Eukarya, são do reino Protista e são do supergrupo Chromoviolata, filo Heterocontóphyta e da classe Xanthophysia. Sua morfologia é uma parede celular com celulose com sílico associado à pectina, sendo organismos sem mobilidade, porém algumas são ameboides ou flageladas. Tem como pigmento a clorofila A, C e carotenoides, ou seja, seus plastídeos contêm clorofilas A e C e carotenoides, mas não apresentam pigmento acessório da fucoxantina, que no caso ficaria para uma cor mais amarelada, quase dourada. E essa ausência de fucoxantina é responsável pelo aspecto verde amarelo, um verde amarelado, um amarelo esverdeado dos cloroplastos, e tem como reserva energética óleo. Esse óleo da sua reserva energética que é encontrado na forma de gotículas de citosol. Uma das algas xanthophysias mais conhecidas é a Vauqueria. A Vauqueria é uma alga que é um único filamento, um filamento celocídico sem nenhum septo para fazer a divisão, e no caso é uma alga, é um filamento, é um único filamento cheio de núcleo lá dentro e contém uma estrutura, certo, para a reprodução sexuada. As bolinhas azuis são ogônios, onde são produzidos os gametas femininos,
enquanto o anterídeo produz os gametas masculinos. Porém, a xantofícia também é capaz de realizar a produção assexuada, tendo como habitat água-doces continentais e solos, os quais podem concentrar grandes substâncias da toxina.